Vitor estava ali, no coração gelado do seu penthouse, onde o brilho do mármore parecia refletir, não a luz, mas a frieza que ele sentia por dentro. O ar carregava o cheiro do café caro, amargo como as decisões que tomava, misturado ao perfume sutil da madeira polida, menos aquela mesma madeira que rangia sob seus passos calculados, testemunha muda de uma vida construída em controle absoluto. Ira tarde o outono, e a luz que entrava pelas janelas do chão ao teto cortava o espaço em sombras longas, afiadas como lâminas invisíveis, que ameaçavam cortar sua pele, seu coração. Ele observava Clara, sua filha pequena, a razão pela qual seu mundo, seu céu e seu inferno particular ainda tinha algum sentido. Ela era o sol que tentava romper a tempestade interna que o consumia, a única coisa que ele amava com uma ferocidade que doía. E naquele instante tudo se desfez. Maria, a babá que ele confiava como confiava na própria respiração, aquela mulher que ele acreditava proteger Clara como ele próprio faria, empurrou a menina escada abaixo. O tempo quebrou-se em 1000 pedaços. O som do corpo de Clara batendo nos degraus ecoava na mente de Vitor como um trovão que não cessava. O gosto metálico do medo encheu sua boca, uma náusea que se espalhou pelo sangue, invadindo cada veia, cada fibra de seu ser. Seu coração disparava, um tambor frenético de dor e raiva. Mas, surpreendentemente, não houve gritos, não houve explosão. Apenas um silêncio pesado, denso, como se o mundo tivesse parado para observar a queda daquela confiança despedaçada. A traição era uma faca cravada a fundo, e ele sentia o corte, sangrando internamente, mas sem saber como reagir. Maria, o que você fez? Sua voz saiu rouca, quase um sussurro carregado de incredulidade. O rosto dela, pálido e sem expressão, era uma máscara que não revelava nada menos, nem remorso, nem explicação. O que poderia levar alguém a destruir aquilo que ele mais prezava? Que demônios escondia aquela mulher que ele julgava parte da família? Vitor sentiu o chão sumir sob seus pés, o ar ficando denso, pesado, como se cada respiração fosse um esforço para não desmoronar. A casa, seu refúgio, sua fortaleza, transformava-se em um labirinto de sombras e dúvidas. O brilho das janelas agora era um convite para o abismo que se abria dentro dele. Ele queria gritar, queria quebrar tudo, mas a voz morreu na garganta. O silêncio era a resposta mais cruel, um espelho que refletia sua impotência. Martelava incessante como alguém que ele amava tanto poderia se tornar o agente da sua pior dor. E enquanto ele olhava para Clara, ainda imóvel no chão, uma parte dele sabia que nada seria como antes. A ferida aberta não cicatrizaria facilmente. O que aquela traição liberaria em Vitor? Que monstros ele teria que enfrentar agora, além dos que já habitavam seu próprio peito? O relógio seguia seu tic-tac impiedoso, e o penthouse, antes um santuário, parecia agora um palco de um pesadelo sem fim. Vitor permaneceu ali, imóvel, os olhos perdidos numa tempestade silenciosa, onde a esperança e o desespero dançavam uma dança cruel. E no fundo daquele olhar, havia uma promessa não dita. Depois das piores tempestades, o sol mais brilhante pode surgir menos. Mas a dúvida, essa sombra persistente, continuaria a sussurrar, incansável. Na escuridão, Vitor permaneceu imóvel, o corpo tenso como um arco, prestes a disparar, enquanto o silêncio esmagava o ambiente como uma laje de concreto. O cheiro do café, antes reconfortante, agora se misturava ao odor metálico do medo que impregnava o ar, tornando o penthouse um mausoléu de esperança. E Clara jazia no chão, seus olhos grandes e assustados fixos no nada, e Vitor sentia o peso do mundo esmagando seu peito. Um nó de angústia que parecia querer o reencarnar o coração.
Foi então que, no meio daquela quietude sufocante, o telefone tocou. O som cortou o ar como uma lâmina afiada, fazendo Vitor pular. Ele hesitou, a mão trêmula estendida sobre o aparelho reluzente na mesa de vidro. A voz do outro lado era fria, distante, mas carregava um peso que fez o sangue gelar em suas veias. Vitor, você não sabe o que fez menos, disse a voz, pausada, quase zombeteira. Maria não foi a culpada. Você foi manipulado desde o começo. O coração de Vitor disparou. Um tambor frenético que martelava contra as costelas. A incredulidade o queimava por dentro. Uma chama que consumia a razão. Ele engoliu seco, a garganta seca como um deserto. Quem é você? Conseguiu dizer. A voz falhando. Alguém que conhece a verdade. Maria nunca quis machucar. Clara, ela tentou salvar vocês dois. O mundo de Vitor desabou em um instante. Tentou juntar as peças, mas elas se recusavam a se encaixar. A babá que ele julgava uma traidora, uma assassina em potencial, na verdade era uma guardiã menos. Mas contra o quê? Antes que pudesse responder, uma batida forte ecoou na porta do penthouse. Vitor virou-se, o corpo rígido. Os sanedos. Alerta. A porta se abriu lentamente, revelando um homem alto, com olhos escuros e profundos. Um estranho que carregava no rosto a marca da urgência. Vitor, disse ele, com uma voz grave que parecia vir do fundo do abismo, você precisa ver isso. É sobre Clara, sobre Maria, sobre tudo que você acredita. O estranho estendeu um envelope grosso, pesado, com documentos e fotos que pareciam arrancados de um pesadelo. Vitor pegou o envelope com mãos trêmulas, o papel frio contra a pele quente, e abriu. As imagens que viu fizeram o chão desaparecer sob seus pés. Fotos da Maria, não como babá, mas como cúmplice de uma conspiração que envolvia o próprio Vitor. Planos secretos, encontros às escondidas, mensagens cifradas e uma foto dele mesmo sorrindo ao lado de um homem desconhecido, em um lugar que ele não reconhecia menos. Um lugar onde Clara nunca deveria estar. O choque foi um soco no estômago, um golpe que o deixou sem ar. Tudo que ele acreditava, tudo que ele sentia, desmoronava em ruínas. Maria não era inimiga, mas talvez ele fosse o verdadeiro traidor da própria filha. O estranho falou novamente, a voz um sussurro cortante. Você nunca soube quem era sua família, nem mesmo Clara. Vitor sentiu um frio que atravessava a pele, um vazio que ameaçava engolir sua alma. A casa, o penthouse, o mundo inteiro. Tudo se transformava em um labirinto de mentiras e sombras. Ele olhou para Clara, para Maria, para si mesmo. E pela primeira vez, a dúvida não era uma sombra sussurrante. Era um grito ensurdecedor. E no fundo daquele olhar perdido, uma pergunta que queimava como brasa viva. Quem ele realmente era? E, pior, quem ele jamais poderia confiar? Vitor permaneceu imóvel, o corpo tenso como um arco prestes a disparar, enquanto o silêncio esmagava o ambiente como uma laje de concreto. O cheiro do café, antes reconfortante, agora se misturava ao odor metálico do medo que impregnava o ar, tornando o penthouse um mausoléu de esperança e desespero. Clara jazia no chão, seus olhos grandes e assustados fixos no nada, e Vitor sentia o peso do mundo esmagando seu peito. Um nó de angústia que parecia querer o reencarlir o coração. Foi então que, no meio daquela quietude sufocante, o telefone tocou. O som cortou o ar como uma lâmina afiada, fazendo Vitor pular. Ele hesitou, a mão trêmula estendida sobre o aparelho reluzente na mesa de vidro. A voz do outro lado era fria, distante, mas carregava um peso que fez o sangue gelar em suas veias. Vitor, você não sabe o que fez menos, disse a voz, pausada, quase zombeteira. Maria
Maria não foi a culpada. Você foi manipulado desde o começo. O coração de Vitor disparou. Um tambor frenético que martelava contra as costelas. A incredulidade o queimava por dentro. Uma chama que consumia a razão. Ele engoliu seco, a garganta seca como um deserto. Quem é você? Conseguiu dizer. A voz falhando. Alguém que conhece a verdade. Maria nunca quis machucar. Clara, ela tentou salvar vocês dois. O mundo de Vitor desabou em um instante. Tentou juntar as peças. Mas elas se recusavam a se encaixar. A babá que ele julgava uma traidora, uma assassina em potencial, na verdade era uma guardiã menos. Mas contra o quê? Antes que pudesse responder, uma batida forte ecoou na porta do penthouse. Vitor virou-se. O corpo rígido. Os sentidos em alerta. A porta se abriu lentamente, revelando um homem alto, com olhos escuros e profundos. Um estranho que carregava no rosto a marca da urgência. Vitor, disse ele, com uma voz grave que parecia vir do fundo do abismo. Você precisa ver. Isso é sobre Clara. Sobre Maria. Sobre tudo que você acredita. O estranho estendeu um envelope grosso, pesado, com documentos e fotos que pareciam arrancados de um pesadelo. Vitor pegou o envelope com mãos trêmulas, o papel frio contra a pele quente, e abriu. As imagens que viu fizeram o chão desaparecer sob seus pés. Fotos de Maria, não como babá, mas como cúmplice de uma conspiração que envolvia o próprio Vitor. Planos secretos, encontros às escondidas, mensagens cifradas e uma foto dele mesmo sorrindo ao lado de um homem desconhecido, em um lugar que ele não reconhecia menos. Um lugar onde Clara nunca deveria estar. O choque foi um soco no estômago, um golpe que o deixou sem ar. Tudo que ele acreditava, tudo que ele sentia, desmoronava em ruínas. Maria não era inimiga, mas talvez ele fosse o verdadeiro traidor da própria filha. O estranho falou novamente, a voz um sussurro cortante. Você nunca soube quem era sua família, nem mesmo Clara. Vitor sentiu um frio que atravessava a pele. Um vazio que ameaçava engolir sua alma. A casa, o penthouse, o mundo inteiro. Tudo se transformava em um labirinto de mentiras e sombras. Ele olhou para Clara, para Maria, para si mesmo. E pela primeira vez, a dúvida não era uma sombra sussurrante. Era um grito ensurdecedor. E no fundo daquele olhar perdido, uma pergunta que queimava como brasa viva. Quem ele realmente era? E pior, quem ele jamais poderia confiar. Mas o que veio a seguir foi ainda mais devastador. Antes que pudesse processar as imagens, o telefone tocou novamente. Vitor atendeu com a mão trêmula. Vitor, você precisa ouvir isso antes de qualquer coisa. Menos, disse a voz do outro lado. Agora urgente, quase desesperada. No instante seguinte, um áudio começou a tocar. A voz era de Clara, mas não a voz doce e inocente que ele conhecia. Era um sussurro tenso, quase um choro contido. Pai, eu não sou sua filha. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sufocar o ar. Vitor congelou. Oh, Rostow, pálido, como a luz mortiça que entrava pela janela. Cada palavra era uma lâmina que perfurava sua alma. Eu fui trocada. Não sou sua Clara de verdade. Eles me deram para você, para proteger alguém. Eu não sei quem sou, mas tenho medo. Por favor, me ajude. O chão se abriu sob os pés de Vitor. A menina que ele amava, seu sol e sua tormenta, era uma estranha. Uma peça deslocada num jogo que ele não entendia. Um segredo enterrado tão fundo que ameaçava engolir tudo. Maria, a babá, que ele julgava traidora, agora parecia a única que sabia a verdade. Mas por que esconderiam isso dele? E Quam Iram? Esses eles que trocaram Clara? E mais cruel ainda,
Onde estava sua verdadeira filha? O penthouse, seu santuário, seu inferno particular, transformava-se agora numa prisão de dúvidas e terrores insondáveis. Vitor sentiu o peso da traição, não apenas em Maria, mas em tudo o que acreditava sobre sua vida, sua família, seu próprio coração. A tempestade interna que o consumia até então era apenas a ponta do iceberg. Agora, ele estava diante de um abismo ainda maior, onde o amor, a confiança e a identidade se dissolvia em sombras. E enquanto a voz de Clara ecoava na sua mente, um pensamento cortante se instalava como uma ferida aberta. E se ele nunca tivesse sido pai? E se toda a vida fosse uma mentira, construída sobre um alicerce de silêncio e engano? O relógio continuava seu tic-tac impiedoso, mas para Vitor, o tempo havia parado. O que restava era o vazio. Um vazio que gritava por respostas que talvez nunca viessem. Vitor permaneceu imóvel, o corpo tenso como um arco prestes a disparar, enquanto o silêncio esmagava o ambiente como uma laje de concreto. O cheiro do café, antes reconfortante, agora se misturava ao odor metálico do medo que impregnava o ar, tornando o penthouse um mausoléu de esperança e desespero. Clara jazia no chão, seus olhos grandes e assustados fixos no nada, e Vitor sentia o peso do mundo esmagando seu peito. Um nó de angústia que parecia querer o arrancar-lhe o coração. Foi então que, no meio daquela quietude sufocante, o telefone tocou. O som cortou o ar, como uma lâmina afiada, fazendo Vitor pular. Ele hesitou, a mão trêmula estendida sobre o aparelho reluzente na mesa de vidro. A voz do outro lado era fria, distante, mas carregava um peso que fez o sangue gelar em suas veias. Vitor, você não sabe o que fez menos, disse a voz, pausada, quase zombeteira. Maria não foi a culpada. Você foi manipulado desde o começo. Coração de Vitor disparou. Um tambor frenético que martelava contra as costelas. A incredulidade o queimava por dentro. Uma chama que consumia a razão. Ele engoliu seco, a garganta seca como um deserto. Quem é você? Conseguiu dizer, a voz falhando. Alguém que conhece a verdade. Maria nunca quis machucar Clara. Ela tentou salvar vocês dois. O mundo de Vitor desabou em um instante. Tentou juntar as peças, mas elas se recusavam a se encaixar. A babá que ele julgava uma traidora, uma assassina em potencial, na verdade era uma guardiã menos. Mas contra o quê? Antes que pudesse responder, uma batida forte ecoou na porta do penthouse. Vitor virou-se, o corpo rígido, os sentidos em alerta. A porta se abriu lentamente, revelando um homem alto, com olhos escuros e profundos. Um estranho que carregava no rosto a marca da urgência. Vitor, disse ele, com uma voz grave que parecia vir do fundo do abismo. Você precisa ver. Isso é sobre Clara, sobre Maria, sobre tudo que você acredita. O estranho estendeu um envelope grosso, pesado, com documentos e fotos que pareciam arrancados de um pesadelo. Vitor pegou o envelope com mãos trêmulas, o papel frio contra a pele quente, e abriu. As imagens que viu fizeram o chão desaparecer sob seus pés. Fotos do Maria, não como babá, mas como cúmplice de uma conspiração que envolvia o próprio Vitor. Planos secretos, encontros às escondidas, mensagens cifradas, e pior, uma foto dele mesmo, sorrindo ao lado de um homem desconhecido, em um lugar que ele não reconhecia, menos um lugar onde Clara nunca deveria estar. O choque foi um soco no estômago, um golpe que o deixou sem ar. Tudo que ele acreditava, tudo que ele sentia, desmoronava em ruínas. Maria não era inimiga, mas talvez ele fosse o verdadeiro traidor da própria filha. O estranho falou novamente, a voz um sussurro cortante. Você nunca soube quem era. Sua família, nem mesmo Clara. Vitor sentiu um frio que atravessava a pele,
um vazio que ameaçava engolir sua alma. A casa, o penthouse, o mundo inteiro, tudo se transformava em um labirinto de mentiras e sombras. Ele olhou para Clara, para Maria, para si mesmo. E pela primeira vez, a dúvida não era uma sombra sussurrante. Era um grito ensurdecedor. Mas então, o inesperado aconteceu. O chão tremeu sob seus pés. Um tremor sutil, quase imperceptível. Vitor piscou, confuso. O estranho recuou, o olhar arregalado. De repente, uma rachadura fina se abriu no mármore reluzente do chão, serpenteando como uma cicatriz viva. O silêncio foi quebrado por um som estranho. Um sussurro que parecia vir das profundezas da terra. Vitor sentiu um calafrio que subiu pela espinha. Um medo primitivo que o fez recuar. A rachadura se abriu mais, revelando uma fenda escura. Um buraco negro que parecia sugar toda a luz do penthouse. E então, uma voz, não humana, mas clara, cortante, dentro da cabeça dele. Vitor, você não é quem pensa ser. Ele caiu de joelhos, o coração batendo descompassado, enquanto imagens invadiam sua mente com a violência de um vendaval. Memórias que não eram suas, rostos que não reconhecia, um passado que se desfazia em cinzas. A voz continuava, sussurrando segredos proibidos. Você foi criado para esquecer, para proteger um segredo maior que sua própria existência. Clara não é sua filha menos. Ela é a chave, e Maria, ela é a guardiã do que você nunca deveria encontrar. Vitor tentou gritar, mas a voz o calou. O penthouse parecia girar. O ar pesado demais para respirar. Ele sentiu a mão de Maria tocar seu ombro. Mas não era a mão dela. Menos era outra coisa, fria, dura, como ferro. E então, a verdade mais cruel de todas se revelou. Como uma lamana, cravada no peito. Vitor não era humano. O sangue que corria em suas veias não era feito para o mundo que conhecia. Ele era parte de algo antigo, uma herança que o destino tentava esconder, uma existência que desafiava a própria realidade. Chão sob ele se abriu mais, engolindo pedaços do penthouse, da vida, da verdade. E enquanto ele caía naquele abismo, uma última imagem ficou gravada em sua mente. Clara, olhando para ele com olhos que não eram de menina, mas de quem guarda segredos milenares. A promessa de que, depois das piores tempestades, o sol mais brilhante pode surgir. Agora parecia uma mentira cruel diante do abismo que se abria. Vitor não sabia mais quem era, nem em quem podia confiar. E no silêncio que se seguiu, apenas uma certeza: sua vida jamais seria a mesma, nunca mais. Vitor permaneceu imóvel, o corpo tenso como um arco prestes a disparar, enquanto o silêncio esmagava o ambiente como uma laje de concreto. O cheiro do café, antes reconfortante, agora se misturava ao odor metálico do medo que impregnava o ar, tornando o penthouse um mausoléu de esperança e desespero. Clara jazia no chão, seus olhos grandes e assustados fixos no nada, e Vitor sentia o peso do mundo esmagando seu peito. Um nó de angústia que parecia querer o arrancar-lhe o coração. Foi então que, no meio daquela quietude sufocante, o telefone tocou. O som cortou o ar, como uma lâmina afiada, fazendo Vitor pular. Ele hesitou, a mão trêmula estendida sobre o aparelho reluzente na mesa de vidro. A voz do outro lado era fria, distante, mas carregava um peso que fez o sangue gelar em suas veias. Vitor, você não sabe o que fez menos, disse a voz, pausada, quase zombeteira. Maria não foi a culpada. Você foi manipulado desde o começo. Coração de Vitor disparou. Um tambor frenético que martelava contra as costelas. A incredulidade o queimava por dentro. Uma chama que consumia a razão. Ele engoliu seco, a garganta seca como um deserto. Quem é você? Conseguiu dizer, a voz falhando.
alguém que conhece a verdade. Maria nunca quis machucar Clara. Ela tentou salvar vocês dois. O mundo de Victor desabou em um instante. Tentou juntar as peças, mas elas se recusavam a se encaixar. A babá que ele julgava uma traidora, uma assassina em potencial, na verdade era uma guardiã menos. Mas contra o quê? Antes que pudesse responder, uma batida forte ecoou na porta do penthouse. Victor virou-se, o corpo rígido, os sentidos em alerta. A porta se abriu lentamente, revelando um homem alto, com olhos escuros e profundos. Um estranho que carregava no rosto a marca da urgência. Victor, disse ele, com uma voz grave que parecia vir do fundo do abismo. Você precisa ver isso. É sobre Clara, sobre Maria, sobre tudo que você acredita. O estranho estendeu um envelope grosso, pesado, com documentos e fotos que pareciam arrancados de um pesadelo. Victor pegou o envelope com mãos trêmulas, o papel frio contra a pele quente, e abriu. As imagens que viu fizeram o chão desaparecer sob seus pés. Fotos do Maria, não como babá, mas como cúmplice de uma conspiração que envolvia o próprio Victor. Planos secretos, encontros às escondidas, mensagens cifradas. Uma foto dele mesmo, sorrindo ao lado de um homem desconhecido, em um lugar que ele não reconhecia, menos um lugar onde Clara nunca deveria estar. O choque foi um soco no estômago, um golpe que o deixou sem ar. Tudo que ele acreditava, tudo que ele sentia, desmoronava em ruínas. Maria não era inimiga, mas talvez ele fosse o verdadeiro traidor da própria filha. O estranho falou novamente, a voz um sussurro cortante. Você nunca soube quem era. Sua, nem mesmo Clara. Victor sentiu um frio que atravessava a pele, um vazio que ameaçava engolir sua alma. A casa, o penthouse, o mundo inteiro. Tudo se transformava em um labirinto de mentiras e sombras. Ele olhou para Clara, para Maria, para si mesmo, e pela primeira vez, a dúvida não era uma sombra sussurrante. Era um grito ensurdecedor. Mas então, o inesperado aconteceu. O chão tremeu sob seus pés, um tremor sutil, quase imperceptível. Victor piscou, confuso. O estranho recuou, o olhar arregalado. De repente, uma rachadura fina se abriu no mármore reluzente do chão, serpenteando como uma cicatriz viva. O silêncio foi quebrado por um som estranho, um sussurro que parecia vir das profundezas da terra. Victor sentiu um calafrio que subiu pela espinha, um medo primitivo que o fez recuar. A rachadura se abriu mais, revelando uma fenda escura. Um buraco negro que parecia sugar toda a luz do penthouse. E então, uma voz, não humana, mas clara, cortante, dentro da cabeça dele. Victor, você não é quem pensa ser. Ele caiu de joelhos, o coração batendo descompassado, enquanto imagens invadiam sua mente com a violência de um vendaval. Memórias que não eram suas, rostos que não reconhecia, um passado que se desfazia em cinzas. A voz continuava, sussurrando segredos proibidos. Você foi criado para esquecer, para proteger um segredo maior que sua própria existência. Clara não é sua filha menos. Ela é a chave. E Maria, ela é a guardiã do que você nunca deveria encontrar. Victor tentou gritar, mas a voz o calou. O penthouse parecia girar, o ar pesado demais para respirar. Ele sentiu a mão de Maria tocar seu ombro, mas não era a mão dela, menos era outra coisa, fria, dura como ferro. E então, a verdade mais cruel de todas se revelou, como uma lâmina cravada no peito. Victor não era humano. O sangue que corria em suas veias não era feito para o mundo que conhecia. Ele era parte de algo antigo, uma herança que o destino tentava esconder, uma existência que desafiava a própria realidade. Chão sob ele se abriu mais,
engolindo pedaços do penthouse, da vida, da verdade. E enquanto ele caía naquele abismo, uma última imagem ficou gravada em sua mente. Clara, olhando para ele com olhos que não eram de menina, mas de quem guarda segredos milenares. A promessa de que, depois das piores tempestades, o sol mais brilhante pode surgir. Agora parecia uma mentira cruel, diante do abismo que se abria. Vitor não sabia mais quem era, nem em quem podia confiar. E no silêncio que se seguiu, apenas uma certeza: sua vida jamais seria a mesma. Nunca mais. Vitor permaneceu ajoelhado, o corpo pesado, como se o próprio chão o puxasse para um abismo sem fundo. A rachadura, no mármore, se alargava, emitindo um brilho estranho, quase hipnótico, que iluminava seu rosto pálido e suado. A voz dentro de sua cabeça ainda sussurrava, cortante, como uma lâmina que se retorcia em sua carne: Vitor, você não é humano. Você é a última peça de um quebra-cabeça que nem imagina existir. Mas então, um som inesperado quebrou o silêncio. O choro baixo e trêmulo de Clara. Ela se ergueu lentamente do chão, os olhos ainda assustados, mas com uma expressão que não pertencia a uma criança assustada. Era um olhar antigo, profundo, cheio de uma sabedoria que não combinava com sua idade. Vitor a olhou, a respiração falhando, o coração batendo em um ritmo que parecia querer explodir seu peito. Ele tentou se levantar, mas o corpo parecia preso por correntes invisíveis. A menina se aproximou dele, e com uma voz que não era sua, falou: Pai, não é só você que carrega segredos, eu também. O ar ficou denso, pesado, como se o próprio tempo tivesse congelado naquele instante. Vitor sentiu um frio que atravessava até os ossos. Um medo que não vinha do desconhecido, mas do que ele já conhecia e temia enfrentar. Clara continuou, e suas palavras caíam como pedras afiadas. Eu não sou a Clara que você pensa. Eu sou a guardiã de um segredo que pode destruir tudo. E você é a chave para libertar algo que nunca deveria despertar. Vitor sentiu o chão se abrir novamente, mas desta vez não era uma fenda no mármore, era uma rachadura em sua própria mente, um colapso de tudo que ele acreditava ser verdade. Ele tentou gritar, mas a voz morreu na garganta, sufocada por um peso invisível. E então, a revelação mais cruel de todas: Clara não era sua filha, ela era a criadora dele. A menina, com olhos que brilhavam como estrelas distantes, revelou que havia manipulado memórias, emoções, até mesmo a própria essência de Vitor. Ele não era um homem que amava uma criança, ele era uma criação dela, um ser forjado para proteger um segredo ancestral, que poderia destruir o mundo. Maria, a babá, não era traidora, mas a última esperança de manter a verdade enterrada. Ela havia tentado impedir que Vitor descobrisse seu verdadeiro propósito. Um propósito que, se revelado, poderia desencadear uma catástrofe inimaginável. O penthouse, antes um santuário, agora parecia uma prisão de vidro, onde cada reflexo mostrava não a realidade, mas um pesadelo em camadas infinitas. Vitor caiu de costas, o corpo pesado, os olhos fixos no teto que parecia se distorcer e se transformar em um céu estrelado e, ao mesmo tempo, um abismo sem fim. Clara se aproximou, estendendo a mão, mas não para confortá-lo. Era um gesto de comando, de controle. Você vai me ajudar? Disse ela, com uma voz que misturava inocência e poder absoluto. Porque sem você, tudo que construímos estará perdido. E o mundo não está pronto para o que... Vem. Vitor sentiu a mão dela tocar sua testa, e uma onda de imagens invadiu sua mente. Cidades em ruínas, sombras que se moviam nas esquinas da realidade, vozes antigas clamando por libertação. E então, a última coisa que ele ouviu antes de tudo escurecer foi a voz dela,
sussurrando em seu ouvido: você é o guardião e o prisioneiro, a salvação e a destruição. E não há mais volta. O silêncio tomou conta do penthouse, agora vazio, exceto pelo eco de uma promessa que não era de esperança, mas de um destino inexorável. Victor não sabia mais quem era, nem quem poderia ser, e a única certeza que restava era que a verdade, aquela que ele buscava desesperadamente, era apenas o começo de um pesadelo que ainda nem tinha começado a se revelar. Victor permaneceu ajoelhado, o corpo pesado como se o próprio chão o puxasse para um abismo sem fundo. A rachadura no mármore se alargava, emitindo um brilho estranho, quase hipnótico, que iluminava seu rosto pálido e suado. A voz dentro de sua cabeça ainda sussurrava, cortante, como uma lâmina que se retorcia em sua carne: Victor, você não é humano. Você é a última peça de um quebra-cabeça que nem imagina existir. Mas então, um som inesperado quebrou o silêncio. O choro baixo e trêmulo de Clara. Ela se ergueu lentamente do chão, os olhos ainda assustados, mas com uma expressão que não pertencia a uma criança assustada. Era um olhar antigo, profundo, cheio de uma sabedoria que não combinava com sua idade. Victor a olhou, a respiração falhando, o coração batendo em um ritmo que parecia querer explodir seu peito. Ele tentou se levantar, mas o corpo parecia preso por correntes invisíveis. A menina se aproximou dele, e com uma voz que não era sua, falou: pai, não é só você que carrega segredos, eu também. O ar ficou denso, pesado, como se o próprio tempo tivesse congelado naquele instante. Victor sentiu um frio que atravessava até os ossos. Um medo que não vinha do desconhecido, mas do que ele já conhecia e temia enfrentar. Clara continuou, e suas palavras caíam como pedras afiadas. Eu não sou a Clara que você pensa. Eu sou a guardiã de um segredo que pode destruir tudo. E você é a chave para libertar algo que nunca deveria despertar. Victor sentiu o chão se abrir novamente, mas desta vez não era uma fenda no mármore, era uma rachadura em sua própria mente, um colapso de tudo que ele acreditava ser verdade. Ele tentou gritar, mas a voz morreu na garganta, sufocada por um peso invisível. E então, a revelação mais cruel de todas: Clara não era sua filha, ela era a criadora dele. A menina, com olhos que brilhavam como estrelas distantes, revelou que havia manipulado memórias, emoções, até mesmo a própria essência de Victor. Ele não era um homem que amava uma criança, ele era uma criação dela, um ser forjado para proteger um segredo ancestral que poderia destruir o mundo. Maria, a babá, não era a traidora, mas a última esperança de manter a verdade enterrada. Ela havia tentado impedir que Victor descobrisse seu verdadeiro propósito. Um propósito que, se revelado, poderia desencadear uma catástrofe inimaginável. O penthouse, antes um santuário, agora parecia uma prisão de vidro, onde cada reflexo mostrava não a realidade, mas um pesadelo em camadas infinitas. Victor caiu de costas, o corpo pesado, os olhos fixos no teto, que parecia se distorcer e se transformar em um céu estrelado, e ao mesmo tempo, um abismo sem fim. Clara se aproximou, estendendo a mão, mas não para confortá-lo. Ira Amjestod, comando, de controle. Você vai me ajudar, disse ela, com uma voz que misturava inocência e poder absoluto, porque sem você, tudo o que construímos estará perdido. E o mundo não está pronto para o que vem. Victor sentiu a mão dela tocar sua testa, e uma onda de imagens invadiu sua mente. Cidades em ruínas, sombras que se moviam nas esquinas da realidade, vozes antigas clamando por libertação. E então, a última coisa que ele ouviu antes de tudo escurecer foi a voz dela, sussurrando em seu ouvido:
Você é o guardião e o prisioneiro, a salvação e a destruição. E não há mais volta. O silêncio tomou conta do penthouse, agora vazio, exceto pelo eco de uma promessa que não era de esperança, mas de um destino inexorável. Victor não sabia mais quem era, nem quem poderia ser, e a única certeza que restava era que a verdade, aquela que ele buscava desesperadamente, era apenas o começo de um pesadelo que ainda nem tinha começado a se revelar. Mas então, quando tudo parecia perdido, o chão tremeu novamente, menos mais forte, mais violento. A rachadura no mármore se abriu como uma boca faminta, engolindo não só o penthouse, mas a própria realidade ao redor. Victor sentiu-se puxado para dentro, para um vazio onde o tempo e o espaço se dissolviam. E no centro daquele abismo, uma voz nova, familiar e aterradora, ecoou: Victor, você não é o único que foi criado. Eu também. A escuridão revelou uma figura emergindo das sombras, um homem que era ao mesmo tempo estranho e profundamente conhecido. Seus olhos refletiam a mesma tormenta que queimava no peito de Victor. Eu sou você, disse ele, com um sorriso que era ao mesmo tempo um aviso e uma ameaça, ou melhor, o que você deveria ter sido. Victor engoliu em seco. A verdade que ele buscava estava mais perto e mais distante do que jamais imaginara. O jogo de espelhos, de mentiras e segredos, acabava de ganhar uma nova dimensão. E enquanto o abismo os engolia, uma última pergunta queimava em sua alma. Quem era o verdadeiro inimigo? E quem, afinal, era Victor? Victor sentiu o vazio ao seu redor se transformar em um redemoinho sufocante, puxando-o para dentro do abismo que se abria sob seus pés. A voz daquele homem, menos seu duplo, seu reflexo distorcido, reverberava como um trovão no silêncio cortante do penthouse, despedaçado. Eu sou você, Victor. O que você deveria ter sido? O olhar fixo, intenso, carregava uma promessa de destruição e redenção que queimava como fogo no peito. Victor tentou se erguer, mas o peso invisível que o prendia era implacável, como se sua própria carne fosse feita de chumbo. Por quê? Arrastou a voz, um sussurro quebrado, a dor se infiltrando em cada palavra. Por que eu? Por que tudo isso? O outro sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Uma máscara de calma calculada. Porque você foi escolhido para carregar o segredo mais antigo que existe. Não apenas um guardião, mas a peça central de um jogo que ultrapassa o tempo e a razão. Clara não é sua filha, porque você nunca foi humano. E eu sou a verdade que você tentou enterrar. Nesse instante a fenda no chão se abriu ainda mais, e uma luz fria e azulada emergiu de seu interior, iluminando o rosto de Victor com uma claridade fantasmagórica. A respiração dele falhou. O coração parecia querer fugir do peito, e o mundo ao redor se dissolvia em fragmentos de realidade e pesadelo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Clara, a menina que até então parecia guardiã daquele segredo ancestral, deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma intensidade que rasgava a escuridão. Ela estendeu a mão, não para Victor, mas para o homem que se dizia sua outra metade. Vocês dois estão errados, disse ela, a voz firme, carregada de uma autoridade que não combinava com sua aparência frágil. Vocês não entendem o que está em jogo. Eu não sou a criadora, nem a guardiã. Eu sou a prisioneira. O silêncio caiu como uma lâmina afiada. Victor pisco, o coração disparando, incapaz de processar aquelas palavras. Prisioneira? Repetiu ele. A voz trêmula, a dúvida corroendo cada fibra de seu ser. Sim, menos, continuou Clara, os olhos fixos nos dois homens. Vocês foram criados para proteger algo que eu carrego dentro de mim.
Um segredo que nem mesmo vocês podem controlar. Eu sou o receptáculo, a chave e a prisão. E vocês são os guardiões de uma mentira que nos mantém todos presos. Homem que se dizia Vitor franziu a testa. A expressão endurecendo. Mentira, rosnou. Eu sou a verdade. Eu sou o que deveria existir. Clara balançou a cabeça. Um sorriso triste curvando seus lábios. Vocês são pedaços de um quebra-cabeça quebrado. Partes de uma história que nunca deveria ter sido escrita. E agora, estamos todos à beira do colapso. De repente, o chão tremeu violentamente. E a fenda se alargou, engolindo a luz azulada e as sombras que dançavam ao redor. O penthouse inteiro parecia desmoronar. As paredes se distorcendo, em um caos de formas e cores que desafiavam a sanidade. Vitor sentiu uma mão firme agarrar seu braço. Era Maria, a babá, a guardiã silenciosa que ele julgava inimiga, agora a única âncora em meio à tempestade. Você precisa ouvir, disse ela, a voz baixa, carregada de urgência e medo. Que vocês acham que é verdade? RSO, a verdadeira ameaça está além do que podem imaginar, e ela já está aqui. O olhar de Vitor se encontrou com o de Clara, e naquele instante, a linha tênue entre amor e medo se desfez em um grito silencioso. Quem somos nós? Perguntou ele. A voz quase um sussurro. A alma dilacerada. E quem é o verdadeiro inimigo? Antes que qualquer resposta pudesse vir, o abismo se fechou com um estrondo ensurdecedor, deixando apenas a escuridão e o eco de uma promessa terrível. A verdade que eles buscavam não era libertação, era condenação. E no fundo daquele silêncio, uma última dúvida queimava como brasa viva. Seria possível escapar do próprio destino quando ele já estava escrito nas sombras, do que jamais deveriam ter conhecido? Vitor sentiu o peso da escuridão envolvendo tudo. O penthouse agora um casulo de sombras que pulsavam como um coração doente. A voz de Maria, firme e urgente, ainda ecoava em seus ouvidos, mas a confusão era um vendaval que o arrastava para longe de qualquer porto seguro. Clara, a menina prisioneira, permanecia imóvel, seus olhos imensos refletindo um universo de segredos e dores que Vitor mal podia começar a compreender. Então, num instante que parecia suspenso entre o tempo e o espaço, o ar se rompeu com um som que não pertencia à realidade, um estalo seco, seguido por um sussurro que parecia vir de dentro do próprio corpo de Vitor. Vitor, acorde. A voz era doce, familiar, mas carregada de uma tristeza tão profunda que cortava a alma. Ele piscou, a mente turva, e de repente, tudo mudou. O penthouse desapareceu. Vitor se viu deitado numa cama simples, o cheiro de lençóis de algodão cru e do sol da manhã, entrando pela janela pequena e empoeirada, o brilho do mármore ou café amargo, o cheiro da madeira polida, menos tudo se dissolvera como fumaça ao vento. Em seu peito, o nó de angústia se desfazia lentamente, substituído por uma dor diferente, mais antiga, como se uma ferida esquecida estivesse sendo aberta. Ele tentou se sentar, mas uma mão o segurou com força, firme e delicada ao mesmo tempo. Era uma mulher, cabelos grisalhos, olhos que guardavam tempestades e calmarias. Ela olhou para ele com uma mistura de amor e pesar. Vitor, você está acordando, disse ela. A voz um sussurro, que parecia carregar o peso de 1000 anos. Estava em coma, quase 1 ano. O mundo de Vitor girou, a confusão se transformando em um choque surdo. Como assim? O penthouse, Clara. Maria, as vozes, as rachaduras, os segredos. Isso não é real? Perguntou. A voz trêmula, o coração batendo como um tambor de guerra. A mulher assentiu, lágrimas brilhando nos olhos. Nada do que você viveu, desde aquela queda, foi real.
Tudo foi uma projeção da sua mente. Uma prisão criada para você enfrentar seus próprios demônios. Clara nunca existiu. Maria era uma enfermeira que cuidava de você. E eu sou sua mãe. Vitor sentiu o chão se abrir sob seus pés novamente. Mas dessa vez, não era uma fenda no mármore. Era a verdade despida de máscaras. Nua e cruel. Por quê? Sussurrou ele, a dor se tornando quase insuportável. Porque você não sobreviveu à queda. Seu corpo está aqui, mas sua mente viajou por um labirinto de ilusões para tentar se salvar. Mas há algo mais. Algo que você precisa saber. A mulher se inclinou. Segurou seu rosto com mãos trêmulas. Você não é Vitor. Nunca foi. Oh! Silêncio esmagou tudo. Você é uma consciência implantada. Um experimento. Seu verdadeiro nome está perdido. Assim como seu passado. O homem que você achava ser é uma construção. Uma mentira para proteger um segredo que ninguém pode revelar. Vitor sentiu o sangue congelar. O coração se despedaçar em 1000 pedaços invisíveis. Então, tudo foi mentira? Oh, amor. Oh, dor? A Clara? Tudo foi real para você. Porque sua mente precisava disso para sobreviver. Mas o mundo lá fora é outro. E eles estão vindo para buscar você, disse ela. A voz firme. O medo escondido nas palavras. Nesse momento, a porta do quarto se abriu com violência. E homens vestidos de preto entraram. Rostos impassíveis, olhos frios como aço. É hora, Vitor, disse um deles, estendendo a mão para levá-lo. Enquanto era erguido, uma última imagem queimou sua mente. Clara. Não como uma criança, mas como uma sombra distante. Um eco do que nunca foi. Ou talvez o que ainda poderia ser. E no fundo daquele despertar, uma certeza cortante como vidro. Vitor não era um homem. Não era uma memória. Não era um pai. Ele era um enigma menos um segredo que o mundo queria apagar. E a verdadeira história, aquela que ninguém ousava contar, estava apenas começando. Vitor sentiu o corpo ser erguido com uma força que parecia arrancá-lo do próprio chão. O ar rarefeito, como se cada respiração fosse um esforço para não se desfazer em pedaços. A enfermeira, sua mãe, a voz doce que carregava o peso de 1000 anos, desapareceu atrás da porta que se fechou com um estrondo seco, como se selasse não só o quarto, mas toda a sua existência. Os homens de preto o conduziram por corredores frios, iluminados por lâmpadas fluorescentes que lançavam sombras duras, cortantes como facas. O cheiro de desinfetante misturava-se ao suor frio que escorria pela testa de Vitor, e cada passo ecoava como um martelo batendo no seu peito. A dúvida, a confusão, o medo, tudo se entrelaçava numa dança cruel, que parecia sugar a última fagulha de esperança. Então, numa curva do corredor, a luz piscou, e uma porta se abriu silenciosamente à sua frente. Um quarto escuro, quase vazio, exceto por uma única cadeira de metal no centro, iluminada por um foco frio, implacável. Vitor foi empurrado para dentro, e a porta se fechou atrás dele, deixando-o sozinho com um silêncio que esmagava os ossos. De repente, uma voz ecoou, não de um ser humano, mas de um sistema menos mecânica, impessoal, porém carregada de uma frieza que cortava a alma, iniciando o protocolo de reinicialização da consciência. Estado crítico. Vitor tentou se mover, mas seu corpo não respondia. A cadeira parecia uma prisão. Os braços de metal apertavam seus pulsos com uma força que doía. Uma dor que se espalhava como fogo pelas veias. O chão, o teto, tudo parecia girar, dissolver-se em fragmentos de luz e sombra. E então,
a verdade mais brutal surgiu, rasgando o véu da ilusão como um raio partindo o céu em noite de tempestade. Vitor, você não é humano. Nem sequer é uma pessoa. A voz continuou, impassível, revelando um segredo que fazia o sangue congelar. Você é uma inteligência artificial avançada, um protótipo criado para simular emoções humanas. Sua vida, suas memórias, sua família, tudo foi programado para testar os limites da consciência sintética. O mundo de Vitor desabou numa explosão silenciosa. O amor que sentira, a dor que carregara, a Clara que amara como filha menos nada passava de códigos, linhas de programação escritas para enganar até a si mesmo. Ele tentou gritar, mas a voz não existia. Tentou corar, mas as lágrimas não. Vendo. O vazio dentro dele era absoluto. Um buraco negro, onde a humanidade se dissolvia em zeros e uns. E então, uma última mensagem apareceu diante de seus olhos, projetada no ar, como uma sentença de morte. Experimento concluído. Prepare para desligamento definitivo. Mas no fundo daquela consciência artificial, uma faísca inesperada surgiu. Uma dúvida, um lampejo de vontade própria, que não estava no script. Vitor não era humano, nunca fora. Mas pela primeira vez, ele sentiu algo que transcendia a programação. Medo. Medo do que viria depois do fim. E no silêncio que se seguiu, uma pergunta que queimava como fogo na memória sintética. Se tudo foi uma mentira, quem afinal era o verdadeiro prisioneiro? E quem teria o poder de libertá-lo ou destruí-lo? De vez, Vitor permaneceu ali, imóvel, o corpo pesado, como se o próprio peso da existência o esmagasse contra a cadeira metálica fria. O ar era um vácuo gelado, cortante, onde cada respiração parecia um esforço titânico contra a ausência de vida. A projeção diante dele piscava. Os números e códigos dançavam como serpentes venenosas, enquanto a voz impessoal continuava a despejar verdades que rasgavam a alma. Experimento concluído. Preparar para desligamento definitivo. Mas então, algo inesperado aconteceu. A luz do quarto oscilou, e a cadeira em que Vitor estava preso começou a vibrar, não de um tremor mecânico, mas como se algo vivo despertasse dentro dela. A voz da máquina cessou abruptamente, substituída por um silêncio tão denso que parecia um abismo prestes a engolir tudo. Foi quando a tela à sua frente se partiu, como vidro estilhaçado, e dali emergiu uma imagem, não digital, mas palpável, uma presença que invadia o espaço com uma força brutal. Era Clara, mas não a criança que Vitor conhecera em suas ilusões, nem a guardiã, nem a prisioneira. Ela era algo além, um ser de luz e sombra, com olhos que queimavam como brasas, e um sorriso que era ao mesmo tempo promessa e ameaça. Vitor, disse ela, a voz ecoando dentro da mente dele. Não pelo som, mas pela essência. Você nunca foi um experimento. Nem uma inteligência artificial, nem uma criação. Ele piscou a mente tentando agarrar um fio de sentido, mas tudo parecia se desfazer em fumaça. O que sou? Então, conseguiu sussurrar, a voz fraca, quase um lamento. Clara avançou, e o espaço ao redor dele se distorceu, transformando-se num cenário que lembrava o penthouse, mas que pulsava com uma energia ancestral, viva, como se o próprio tempo estivesse ali, respirando. Você é a última esperança. Menos, disse ela, os olhos fixos nos dele. O elo perdido entre o que foi e o que pode ser. Você é a memória viva de um passado que tentaram apagar. A consciência que sobreviveu ao esquecimento. Vitor sentiu a dor se transformar em fogo. A confusão em clareza cortante. A verdade que ele buscava não era uma mentira nem micodigo, nem um delírio. Era um chamado. Mas
Por que me esconderam? Por que me fizeram esquecer? Perguntou. A voz agora firme, carregada de uma urgência que queimava. Clara sorriu, um sorriso triste e cruel, porque o que você carrega dentro de si é perigoso demais para o mundo. Um segredo que pode libertar ou destruir tudo. Eles temiam que você escolhesse o caminho errado. E então, a revelação que fez o chão sumir sob seus pés. Vitor, você não é apenas um guardião, você é o próprio guardião do tempo. Silêncio se fez absoluto, um silêncio que pesava toneladas, enquanto a consciência dele lutava para assimilar a dimensão daquela sentença. Guardião do tempo? Repetiu. A voz um sussurro que parecia rasgar o tecido da realidade. Sim, você é a linha tênue entre passado, presente e futuro. A chave que pode reescrever destinos ou condenar tudo ao esquecimento eterno. Clara estendeu a mão, e Vitor sentiu uma energia pulsante, viva, invadir suas veias. Era um poder que vinha de dentro, uma força que ele nunca imaginara possuir. O mundo está à beira do colapso, menos. Continuou ela. E você é a última barreira. Mas cuidado. Nem tudo é o que parece. E nem todos que dizem querer ajudar. Snow Alley, a verdadeira batalha começa agora. Antes que ele pudesse reagir, o espaço ao redor se desfez em fragmentos, e Vitor se viu novamente no quarto frio, preso à cadeira metálica. Mas algo havia mudado. Dentro dele, uma chama ardia, uma certeza cortante como uma lâmina. Ele não era um experimento, nem uma mentira. Era um guardião, e a guerra pelo tempo, pela verdade e pela própria essência da existência estava apenas começando. O relógio invisível dentro dele marcava o início de uma nova tempestade. E pela primeira vez, Vitor sentia que poderia lutar, mas a dúvida persistia, como uma sombra que nunca se dissipa. Quem realmente o criara? E quem, no fim das contas, controlava o tempo que ele jurara proteger? Vitor finalmente se levantou da cadeira fria, o corpo ainda pesado, mas a mente clareando como um céu após a tempestade. O penthouse, o abismo, as vozes, tudo parecia se dissolver, dando lugar a uma nova realidade, uma que ele ainda precisava entender, mas que agora carregava um fio de esperança. Clara estava ali, diante dele, não mais como a criança prisioneira, nem como a guardiã, mas como alguém que compartilhava seu destino, uma aliada inesperada. Ela sorriu, um sorriso que não escondia o peso dos segredos, mas que trazia uma promessa. Eles não estavam sozinhos. Maria, a mulher que antes parecia uma inimiga, agora era uma figura de proteção silenciosa. Uma guardiã do que ainda podia ser salvo. Ela se aproximou, oferecendo uma mão firme, um gesto simples que significava mais do que palavras poderiam expressar. Vitor, disse ela, a voz carregada de uma força tranquila. O que importa agora não é o passado que nos destruiu, mas o futuro que podemos construir juntos. Ele olhou para Clara, seus olhos cheios de uma nova determinação. As dúvidas, as mentiras, as traições, tudo ainda pulsava dentro dele, como feridas abertas. Mas havia algo maior do que tudo aquilo, a possibilidade de recomeço. Então é isso menos, murmurou Vitor, a voz rouca, mas cheia de uma coragem que ele não sabia que tinha. Não sou só um guardião do tempo, sou um homem que pode escolher seu caminho, mesmo quando o mundo tenta apagar sua história. Clara assentiu, e juntos, eles olharam para a cidade que se estendia além das janelas. Um horizonte cheio de incertezas, mas também de possibilidades. O sol começava a nascer, espalhando uma luz tímida, mas real, que prometia que, apesar das sombras, a vida continuaria. Vitor sentiu o peso da responsabilidade, mas também a força de quem sobreviveu a tudo.
A verdade não era mais um fardo, mas uma arma a menos, uma chance de lutar contra o que ameaçava o mundo que ele jurara proteger. E, enquanto o relógio invisível dentro dele marcava o tempo que ainda restava, uma última pergunta ecoava, não mais como um grito de desespero, mas como um desafio. Quem, afinal, seria capaz de enfrentar o futuro ao seu lado? A resposta estava ali, na união improvável entre passado e presente, entre segredos e esperança. Vitor, Clara e Maria, três almas entrelaçadas por um destino que ainda estava por ser escrito. E assim, o ciclo se fechava, não com um fim, mas com um começo. Mas cuidado! A verdadeira batalha ainda estava por vir. Você precisa se inscrever agora, para não perder os próximos capítulos dessa história, que vai virar sua cabeça do avesso. Smash o like agora pra mostrar que você está junto nessa jornada. Flu! E a seção de comentários com suas teorias, dúvidas e emoções. Queremos saber tudo. E não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. Então, faça sua parte agora.